Pratica. Então, nós estamos iniciando uma Masechet Makot, Daf Beit Amud Aleph. Então, a Mishnah, a Gemara, ela vai se tratar sobre o caso de Edzomem. O que é Edzomem? É uma lei na Torá que quando alguém faz um falso testemunho, o castigo que ele recebe, a punição que ele recebe será aquilo que ele estava planejando e tramando fazer com o seu irmão. Isso se chama Vasitem lo kasher zamam lasot leachiv. E farão com ele aquilo que ele estava tramando, planejando fazer com o seu irmão. Aqui a Mishnah começa falando sobre um caso que nós não fazemos não aplicamos a mesma coisa que ele gostaria de fazer. Quer dizer, uma exceção. A Mishnah começa com uma exceção. Um caso que nós não aplicamos a mesma sentença. Ele estava tramando fazer uma coisa, mas a punição dele vai ser outra. E o Talmud, a Gemara irá perguntar o porquê, qual o motivo que começou com a exceção. Deveria começar direto com a lei, enfim, a lei comum, a lei que primeiramente fala a lei do Edzomem e depois falar então a exceção. Mas a gente vai ver no Talmud o porquê. Então, iniciando. Como é que as testemunhas se tornam zomem? Significa que elas têm esta lei que quando elas tramam, edzomem, que ele tramou uma coisa falsa, né? Então, quando um ed ele se torna um testemunha falso, que ele tem a lei que vai acontecer com ele e aquilo que ele estava tramando, como isto funciona, qual seria esta lei? Então, Meidina no Beish Peloni, se tem duas pessoas que estão testemunhando, nós vimos esta pessoa, nós sabemos, e testemunharam sobre um certo rapaz, sobre um certo Kohen, aqui é um caso de um Kohen, e essas duas falsas testemunhas testemunharam Shehu ben Gerusha ou ben Chalutza, testemunharam que ele é filho de uma Gerusha ou filho de uma Chalutza. Então, um Kohen é conhecido que não pode casar com uma divorciada, uma lei da Torá, que é proibido para o Kohen tomar para si como esposa uma Gerusha, uma divorciada. E caso ele tome para si como esposa uma divorciada, a lei é que o filho que nasce desse casamento é um Kohen Halal. Kohen Halal seria um Kohen que ele perde o status de Kohen, do sacerdócio. Então, ele não é mais Kohen. Por mais que ele é filho de um Kohen, como ele vem de um casamento proibido para um Kohen, um judeu comum pode casar com divorciada, mas um Kohen não pode, ele tem uma lei especial ao Kohen que não pode. Então, por isso, se de fato ele é filho de um Kohen, ele é filho de um Kohen com uma divorciada, e ele perde o status de Kohen. Ele agora não pode mais servir no Beit HaMikdash, não vai subir mais na Torá como Kohen. Todos os privilégios que um Kohen tem, ele não vai mais ter. Então, basicamente, o que eles estavam querendo fazer? Estavam tramando com que essa pessoa perdesse, esse rapaz Kohen, essa pessoa Kohen, perdesse o título, o status, o título dele de Kehuná, do sacerdócio. E assim, o segundo exemplo é a mesma ideia, só que testemunharam que ele era filho de uma Chalutza. O que seria Chalutza? Existe a lei do levirato na Torá. Qual é a lei do levirato? Que se uma pessoa ela tem um irmão que faleceu sem filhos, casado, mas faleceu sem filhos, não teve filhos com a esposa dele, então a lei é que o irmão deve agora casar com a esposa do irmão, né? A viúva do irmão, o irmão faleceu, então agora o irmão dele deve casar com a sua esposa. Então é a mitzvah do menino, do irmão do falecido, casar com a sua cunhada. É uma proibição na Torá em geral casar com a irmã do marido, ou casar com a esposa do irmão, uma proibição na Torá casar com a esposa do irmão. Mas nesta situação em que o marido falece, a Torá ela incumbe, né? Ela coloca o irmão numa posição que agora ele deve reconstruir a casa que o seu irmão não pode construir. Enfim, ele faleceu sem poder ter filhos, sem construir a sua casa. Então agora cabe ao irmão, a Torá dela incumbe o irmão dele fazer esse papel. Por isso agora ele tem a mitzvah de, enfim, casar com a cunhada dele, ter filhos, e esses filhos vão ser chamados em nome do irmão falecido, do falecido irmão. Então uma forma de você
construir a casa do seu irmão. E esses filhos serão, sim. Essa é uma obrigação positiva. Essa é uma obrigação positiva, sim, que nós temos na Torá, uma obrigação positiva de Ibum, se chama, Ibum. E, traduzindo seria o levirato, está positiva de Ibum. Agora, a Torá nos dá a opção de que se caso eles não são, enfim, ela pode falar, eu queria meu irmão, eu queria casar com seu irmão, mas não com você, enfim, de repente ela tem algum argumento de não querer casar com ele, ou também, talvez ele tenha algum argumento de não querer casar com ela. Enfim, talvez é só, eles não se dão bem. A Torá não tem obrigação de você viver casado com um marido ou uma esposa que você não se entende, né? Não se dão bem. Então, obviamente que não é a obrigação. Então, existe a opção, a Torá fala, caso o marido não queira ou ela não queira, caso o irmão não queira ou ela não queira, a viúva não queira, eles têm a opção de fazer chalitza. Chalitza é uma forma onde que você vai... Eles têm um vínculo, isso chama em hebraico zika. Zika, eles têm um vínculo que faz com que eles devem casar-se. Eles devem casar-se para poder construir aquela casa que acabou não podendo ser construída. Então eles têm uma relação que ela é teórica, né? Assim, eles têm um vínculo, eles têm um certo vínculo. A gente tem que tirar esse vínculo. Como a gente tira esse vínculo? Ou faz o casamento, ou a gente tira esse vínculo através da Chalitza. A Chalitza é um procedimento em que a Torá nos diz que ela vai tirar o sapato dele direito, o sapato do pé direito, ela vai tirar e vai dar um guspe, viarkab fanav, ela vai cuspir na frente dele. Lá no caso, né, a Torá, ela está nos dizendo quando o irmão não quer. Porque o irmão fala o seguinte, qual é o argumento na Torá? Os filhos não vão ser meus, os filhos vão ser do meu irmão. Então, por assim dizer, ele tem... A Torá fala que é um argumento ruim, né, ou seja, um argumento não bom, mas que o argumento dele seria que eu vou ter filhos que não vão ser para mim, vão ser do meu irmão, então ele se recusa. Então, ela vai fazer um procedimento que vai... isso é o que acontece com a pessoa que não quis construir a casa do seu irmão no povo judeu. Ela vai tirar o sapato direito dele, cuspir, e vai falar, isso é o que acontece então com a pessoa que não quis construir a casa do seu irmão dentro do povo judeu, e, enfim, e com esse procedimento feito, aí se desvincula. Esse procedimento não tem mais vínculo entre os dois e cada um pode casar, enfim, ela está liberada para casar com quem ela queira. Ela pode casar a partir de agora com qualquer um e não está mais conectada, não tem mais nenhum vínculo com o irmão do marido dela, do falecido marido dela, agora não tem através desse procedimento. Então, chamado de Chalitza. Agora, então, uma mulher que ela fez esse procedimento de Chalitza, né? Então, enfim, vamos dizer que teve uma mulher que ela teve um marido que faleceu e não teve filhos com ele, foi lá e fez, mas tinha um irmão, e o seu irmão não quis, ou ela não quis, fizeram um procedimento de Chalitza. Agora, Chalitza é parecido com Grushá. Por quê? Mas só que existe uma diferença grande. Por quê? Porque Grushá literalmente tinha lá um casamento. Então, é divórcio de um casamento. Aqui, Chalitza é um tipo de divórcio, mas não de um casamento. É de um vínculo que ele deveria cumprir a mitzvah de Ibum, que isso já é um certo vínculo, uma certa conexão entre os dois, e precisa tirar essa conexão entre os dois. No casamento, a conexão é muito mais forte. Aqui não é uma conexão teórica, é uma conexão que eles devem casar-se. Mas tem a possibilidade de fazer Chalitza. Então, Chalitza, que a gente vai chamar o divórcio do Ibum, né? Vamos chamar assim. O divórcio quando não dá para fazer Ibum. Quando eles não querem fazer o levirato para tirar esse divórcio, Chalitza, que é chamado. Então, tudo bem. Então, isso que foi optado por fazer. Fizeram a Chalitza. Agora ela foi lá e casou com um Kohen. A pergunta é, será que uma mulher que fez Chalitza pode casar com um Kohen? Na Torá está escrito Grushá, não está escrito Halutza, está escrito Grushá, divorciada. Halitza, como a gente acabou de falar, não está no mesmo nível de divórcio. Ela é viúva, não pode? O quê? Quem? Não. Ela não é viúva. Não, mas uma boa pergunta, viúva é somente proibido para o Kohen Gadol. Ah, tá. Porque viúva é uma lei na Torá que o Kohen Gadol não pode casar com uma viúva, mas um judeu comum, um Kohen comum, sim é permitido casar com uma viúva. Então pode. Então, problema de viúva não tem. Mas a pergunta é se tem problema de Chalitza. Certo?
A pergunta é se Khalitsa a gente compara com Grushá ou não. Né? Será que a gente vai falar assim como Grushá é proibido, então Khalitsa também vai ser proibido? Uma mulher que ela fez uma Khalutza, uma mulher que ela fez o procedimento de Khalitsa também teria que ser proibida assim como divorciado, assim como uma mulher divorciada. Então Rashi, ele dá a opinião que a gente compara os dois, e assim como o Grushá é proibido, Khalutza também é proibido. Então de acordo com Rashi, literalmente pela Torá, uma mulher que ela teve... Uma mulher que ela passou pelo procedimento de Khalitsa, agora ela não pode mais casar com um Cohen pela Torá. Agora, Tosafot, que é o comentário, né? Tosafot, comentário da Gemara, ele fala que não. Ele fala que na realidade não é comparado pela Torá, biblicamente falando, Khalutsa não é que nem Grushá. Somente Grushá, divorciar, que é proibido pela Torá. Khalutsa pela Torá seria permitido. Mas, como é parecido um com o outro, um procedimento de divórcio, é parecido na teoria, né? Enfim, aquilo que o significado do divórcio é parecido com o da Khalitsa. Os dois é uma separação entre um vínculo que havia entre o homem e uma mulher. Então, por mais que realmente não são iguais os vínculos, né? Um é um vínculo de casamento, outro é um vínculo só do ibum, do levirato. Mas é uma separação. Os dois, tanto Khalitsa, tanto o Girushin, tanto o divórcio, os dois, a ideia é uma separação entre duas pessoas que tinham algum vínculo. Então, já que é parecido um com o outro, nossos sábios proibiram, Derabanan, por lei rabínica, é proibido um Cohen casar com uma mulher de Khalutsa. Então, pela Torá, de acordo com o Tosafot, seria permitido, que a proibição é somente Grushá. Vieram nossos sábios acrescentaram para, né, assim como várias takanot, vários decretos dos nossos rabinos, eles decretaram que Khalutsa também seria proibido. Decretaram também, Khalutsa também é proibido para um Kohen tomar a ela como esposa. Então, de acordo com o Tosafot, é uma lei rabínica. De acordo com o Rashi, é uma lei da Torá. Depois nós iremos falar um pouco mais sobre isso, né? Enfim, aqui na Gemara, na verdade, na Mishnah, está escrito Khalutsa junto com Gerushá. Então, quer dizer, a princípio parece um pouco como Rashi, né? Por quê? Porque está trazendo o Khalutsa junto. Então, assim, parece que Gerushá e Khalutsa têm a mesma lei, um pouco. Parece que os dois é da Torá. Mas, enfim, Tosafot vai falar que não, que na verdade Gerushá é uma lei da Torá e Khalitsa é uma lei da Derabanan. A pergunta é, agora, o cara, no caso do Khalutsa, né, o cara está testemunhando, ele é um filho de uma Khalutsa, ele é o filho, né, de um casamento que a mãe dele é uma Khalutsa, então o pai é Cohen, e agora, ele está acusando ele de uma coisa que é Derabanan, não uma coisa que é da Torá. Então, será que tem a mesma punição? Por ele estar testemunhando sobre ele será que vai ser, porque quando eu estou testemunhando sobre uma outra, ele vai ter chicotadas como castigo, a gente vai logo ver, ele vai ter chicotadas como castigo, mas aqui ele está testemunhando uma coisa que pela Torá não seria proibido, somente Derabanan. Será que não quer casar? Porque não quis casar. Ele está testemunhando, tem duas pessoas testemunhando que esse cara é filho de uma mulher que é Khalutsa. Ah, tá bom. Então, se ele testemunha que esse cara é um filho de uma Grushá, eles estão destituindo o Cohen do seu sacerdócio. Ele não vai ter mais esse título. Então, os dois Edim, as duas testemunhas que estão fazendo um testemunho falso, qual vai ser a punição deles? Eu entrei um pouquinho demais, enfim, nós iremos focar um pouco mais na própria Mishnah. Qual será a punição deles? Então, se ele é Israel, não tem como, enfim, se ele é Israel, com certeza ele não vai receber a punição. Ele queria fazer com que o outro vai virar filho de uma divorciada, mas ele é Israel, então ele virar filho de uma divorciada, não vai acontecer nada. Então, obviamente que se ele é Israel, que se ele é um judeu comum, não tem como punir ele com aquilo que ele queria fazer com o outro. Ele queria que o Kohen perdesse o sacerdócio dele por ser filho de uma divorciada, mas com ele isso não vai incorrer, né? não vai implicar em nada. Então, obviamente que com ele vai ter que ser outra punição. Agora, mesmo se essa testemunha falsa é um Kohen, então o cara tem inveja, né? Tem ciúme, inveja, tem aquele Kohen que é um Kohen que é predileto, enfim, trabalha muito bem, ou de repente esse Kohen, todo mundo dá para ele Trumá e Maser. Então, existe, né? O Kohen ele recebe, porque você pode decidir para quem você vai dar Trumá e Maser. De repente, todo mundo gosta dessa pessoa, desse Kohen, então para ele, você que é outro Kohen lá, que é o vizinho dele, não recebe nada. E pela Torá, enfim, e esse está com inveja, então vou fazer uma trama, vou ir lá no Beidin e vou falar que esse cara aí, esse Kohen aí não é um Kohen válido, não é válido, enfim, não é, ele tem né, não é um Kohen
que tem a sua a sua linhagem correta. Teve algum psul, teve alguma coisa que invalidou a sua linhagem, enfim, que ele não é mais um Kohen válido. Então ele vai lá para o Beit Din e faz esse falso testemunho. Ele, mais um, enfim, vão lá e falam, esse Kohen, ele é filho de uma divorciada ou de uma Halutzá, então ele não é mais um Kohen, e aí obviamente que vão parar de dar para ele Trumá e Maser, tudo mais, agora que descobriram que ele não é um Kohen válido, né, então vão ter que agora passar, enfim, para dar para ele ou para outro Kohen. E agora, então aí descobriram que era falso. Agora, então, qual vai ser a punição? Então, de acordo com a regra simples desta lei, deveria ser, você quis fazer com que o teu irmão Kohen, ele vai perder o sacerdócio dele, não vai receber mais Trumá e Maser, não vai mais subir na Torá, vai perder todos os privilégios, não vai receber mais os presentes, as 24 matonot, os 24 presentes que são destinados para um Kohen. Você quis fazer isso, agora vamos fazer com você, então isso. Você tramou para fazer com outro um testemunho falso, então a lei vai ser de bloco Zama, vou fazer com ele exatamente aquilo que você queria fazer com o outro. Então agora ele deve, né, acontecer com ele, que ele vai perder o status de Kohen, que ele vai ser agora, a partir de agora, um Kohen halal, vai ser um Kohen inválido. Agora não vai, ele que vai perder agora todos esses privilégios que um sacerdote tem. E aí a Mishnah fala pra gente que não. A Mishnah nos diz que você não fala para ele, você não faz isso. Ele não perde o sacerdócio dele. Quer dizer, então não se aplica a lei comum. É uma exceção. Não se aplica a lei comum de que vai acontecer a mesma coisa que ele estava planejando de fazer com outro, que vai acontecer com ele. Desta vez não vai acontecer isso. Ele vai receber chicotadas. A punição dele, então qual vai ser a punição dele? Vai ser receber makot. Makot é chicotadas, vai saber que é uma malkuta, né, que a gente fala, chicotadas ou chibatadas, é a punição comum, fala assim, comum na Torá para qualquer transgressão. Qualquer transgressão que uma pessoa faz, ela recebe chicotadas. Aqui ele fez qual proibição, qual transgressão? A nona dos 10 mandamentos. A nona dos 10 mandamentos é não farás um testemunho falso para o teu amigo. Lotane beracha ed shaker, não fazer um testemunho falso contra o teu amigo. Então, verá como qualquer outra, que a princípio, então, assim como a Gemara vai discutir sobre isso, mas que então ele vai receber, por causa dessa punição, a punição seria malkut, que é chicotadas ou chibatadas, assim como qualquer proibição, qualquer transgressão que a pessoa